Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com nossa conversa de política e vamos continuar falando daquele tema que está marcando os debates aí desde o final de semana passada, que é a PEC dos pioneiros. E para falar sobre esse tema, nós já ouvimos o relator e um dos articuladores da proposta, o deputado federal Vicentinho Júnior, ouvimos também o governo através do secretário da Fazenda, o Sandro Henrique Armando, e agora precisamos ouvir o servidor também. A gente quer saber a opinião do servidor e por isso vamos conversar agora com o presidente do Sindicato de Servidores do Estado, o SISEP, o Cleiton Pinheiro. Cleiton, primeiro, muito obrigado por receber a gente. É um prazer vê-lo aqui. E me diga uma coisa, nós temos de um lado o governo falando que em prejuízo, do outro lado o deputado o relator da história falando que não tem prejuízo, está tudo tranquilo, sob controle. Vocês do SISEP, como que vocês encaram essa PEC, essa proposta de emenda constitucional dos pioneiros? Bom, Kleber, primeiro te agradecer pelo espaço e parabenizar aí por mais um meio de comunicação que você colocou à disposição da população do Tocantins e do mundo, né? Porque a internet, a questão é do mundo. Kleber, essa questão da PEC, que é chamada PEC dos Pioneiros, ela traz aí algumas indagações, né? Uma vez que eu vejo hoje se propagar, tanto da parte do governo quanto da parte do relator da PEC, o deputado Vicentinho Júnior, como também lá na sua origem, pelo senador Vicentinho. Nesse caso, a PEC ela trouxe uma redação muito superficial. Por quê? Porque ela trouxe apenas a questão de convalidar os atos administrativos, né, praticado ali na criação do Estado de Tocantins, entre 89 e até 31 de dezembro de 94, mas não traz nenhum direcionamento, nenhuma uma demonstração, nem na sua justificativa. Porque quando você faz um projeto, que seja uma emenda constitucional, um projeto de lei, você coloca na justificativa o que realmente você está buscando beneficiar ou incluir, ou que seja ao alcance daquele projeto nas justificativas. Nós não temos nenhum ponto dentro da justificativa, dos dispositivos de justificativa, que trata quais são os atos praticados, os atos administrativos, eivado de vícios ilegais, né, que possa ser hoje corrigido e tornar esses atos legítimos. Eu vejo a maior discussão dentro dessa PEC apenas a questão do concurso de 90, que é o chamado concurso 91, que foi a questão da posse dos concursados. Para você ter noção com relação a esse concurso ele teve a sua realização das provas, e aí uma boa parte das pessoas tomaram posse, e eu sou um desses que fui beneficiado com esse concurso, passei no concurso à época, tomei posse no dia 14 de março de 91, e quando foi em maio de 91, eu fui exonerado quando o governador Moisés Avelino assumiu, ele anulou o concurso por decreto, isso porque já tinha uma ação do PMDB tramitando no Supremo pela inconstitucionalidade, né? E aí todo mundo foi exonerado ali junto com a anulação do concurso. Bom, nesse sentido, eu quero te dizer que a parte do concurso, que é o maior imbróglio hoje que se discute, o STF ele julgou a anulação do edital do concurso. Então, esse é um ponto que é bom a gente esclarecer para todos os servidores hoje, que estão hoje, servidor como eu, concursado em outro, que teve esse concurso no passado, como aqueles que ainda não ingressaram em um outro concurso, também na expectativa que fosse revalidado esse concurso, só que o Supremo já julgou anulando o edital. Só para a gente entender bem, o problema desse concurso foi que os títulos pioneiros receberam 30 pontos de vantagem no concurso, e isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É isso? Então, e você está dizendo que a partir dessa decisão do Supremo de anular o edital, está anulado o concurso, é isso? O concurso ele teve vários vícios, né, Kleber? Eu vou dar um exemplo, o meu caso.
No meu caso, eu tinha apenas 17 anos, eu fiz a prova, permitido, perfeito. Sim. No entanto, eu tomei posse com 17 anos. Eu não tinha os 18, certo? Eu tomei a posse no dia 14 de março e a data do meu aniversário de 18 anos é 20 de agosto, né? Então, eu tomei posse já aí infringindo a legislação. Então, é um dos vícios, como vários outros. Então, o concurso ele não foi anulado o edital apenas por esse vício, porque esse vício ele seria sanável. Sim. Poderia apenas o Supremo entender que essa bonificação dos 30 pontos excluiria, Sim. fazia uma nova reclassificação, como isso a gente vê em alguns outros concursos, e essa nova reclassificação, aqueles que atendessem o percentual da reclassificação de acordo com o edital, poderia se dar sequência no andamento do certame e não teria problema com relação à posse. Ou seja, não foi então, o único problema, então, né? Então nós temos mais, não, como você tem falou. problemas. Eu vou só te dar um exemplo. Eu digo isso porque eu era servidor na época e eu acompanhei bem, né? Eu, inclusive, trabalhava no Palácio, no gabinete do governador como office boy, e a gente acompanhava tudo isso. O que acontece de fato? Nesse sentido, o concurso ele teve a seguinte redação: nível médio, fundamental, elementar e superior. Era essa a distribuição dos requisitos escolares para o concurso. Não tinha concurso para delegado, não teve concurso para auditor fiscal, não teve concurso para o assistente administrativo, para o administrador, para o contador, não teve os cargos especificados. O que aconteceu? Na hora da posse, a pessoa chegava, apresentava a sua documentação, de acordo com a documentação, é nível superior, você é advogado, você quer ir para a procuradoria, você quer ser defensor público, você quer ser delegado, e a pessoa escolhia. Então, essa realidade eu presenciei ela. Então, eu estou trazendo, foi muito importante você abrir esse espaço para que a gente possa esclarecer para os demais colegas que participaram desse concurso, como eu também, que a questão do certame, ele foi considerado inconstitucional o edital por vários vícios, né? Não apenas a questão dos 30 pontos. Então, esse é um ponto que se vem. A outra questão, que aí vem para a PEC, que hoje se discute a questão dos pioneiros, essa PEC ela não traz no seu bojo dizendo que é apenas os atos praticados pelo o Estado do Tocantins. Aí é uma outra questão que é mais agravante ainda, que eu vejo aí. A intenção pode ter sido uma, mas na redação saiu outra. Ou seja, os atos praticados no Estado do Tocantins, até os municípios que foram criados. Naquela época, em 89, 90, 91, 92, 93, que até no governo Avelino ainda criou alguns municípios, esses municípios, inclusive o município de Palmas, também pode estar incluído nessa PEC e fazer aí um reviravolta geral com relação à administração pública no Estado do Tocantins, não do Estado, porque a redação da PEC está no. Então, aí é uma questão que eu não sei qual era a intenção real com relação a essa PEC, né? E aí vem a questão de convalidação de títulos que foram anulados, né? Outros que foram validados e eram ilegais, e aí vem um monte de fala-se também até da questão, por exemplo, de cartórios também, até, né? Concurso de cartório. Vai envolver muita coisa. Eu quero aqui falar um pouco aqui como servidor público e como que fiz o concurso, que eu gostaria muito que essa PEC ela tivesse realmente trazido no seu bojo a questão clara com relação à convalidação do concurso 90, que foi do posse 91, derrubando a decisão do Supremo. Por quê? Porque nós temos que analisar uma coisa, não precisa ser cientista, jurídico, nem especialista, que o Supremo ele é o guardião da Constituição. Ora, se ele é o guardião da Constituição, declarou algo inconstitucional e já foi transitado e julgado, a PEC de hoje ela não pode retroagir para derrubar a questão jurídica, judicial, que já é coisa transitada e julgada. E o mais importante, no texto da PEC, ela diz que é os atos administrativos. Ou seja, o ato administrativo, vou dar um exemplo simples.
Nós tivemos negociação em 2014, com relação às progressões, o secretário da administração e o governador fez uma lei, fez uma negociação de parcelamento dos direitos do servidor conosco, praticou um ato. Quando o Marcelo Miranda assumiu, ele baixou um decreto anulando as nossas evoluções funcionais. Ou seja, se fosse um ato naquela época, aí são atos administrativos. Aí sim estaria convalidando esse ato. Então, agora, na questão judicial, eu vejo, inclusive estou analisando melhor, até para responder os inúmeros servidores, ex-servidores que nos procuram aqui, que foi concursado à época, para poder a gente orientar melhor, sem a questão de atropelo, e também a gente colocar a opinião pessoal, porque eu acho que, como representante de classe, a gente tem uma responsabilidade maior e a gente tem que analisar o contexto da coletividade, né? Agora, eu trago uma outra questão, que eu vejo aí um problema gravíssimo nessa emenda constitucional, que nos preocupa, porque toda norma legislativa que ela vem trazer ônus para o ente, que seja estadual, municipal ou a União, mesmo que ela nasça dentro do Congresso, da Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores, que são prerrogativas também que tem de iniciativa, no entanto, essa prerrogativa ela não pode vir de vício. Qual é deles? Se é algo que gera ônus para o ente, no caso nosso que é o Estado de Tocantins, essa emenda constitucional ela deveria ter vindo também de anexo o impacto do custo da aplicação dessa PEC no Estado e também de onde sairia esses recursos para custeá-lo, né? Então, nós temos o exemplo aí dos estados que era antigamente, como é que se diz lá, Acre, ali, que era territórios. A União, na época, transformou em Estado por uma reivindicação local e o apoio político. Tem casos lá de servidores públicos estaduais que até hoje a União banca. Sim. Até o último daquele quadro que era da União, agora os concursos posteriores, não. A União está bancando, eu digo isso porque eu estive no INSS para poder resolver o problema e aí resolveu esse problema lá também, que era um problema nosso do Tocantins, que era a questão dos remanescentes de Goiás. Resolveu o problema do Acre, de outros estados lá, que eu não esqueci agora, Rondônia, Mato Grosso, Roraima. O deputado Vicentim disse que vai ter um custo de 71 milhões ano, cerca de 5 milhões mês, mas então quer dizer que, como você disse, isso não foi então colocado ou formalmente dentro dessa PEC. E outra coisa, também não foi dito de onde sairia esse dinheiro. Então você vê esses dois problemas, é isso? Eu vejo mais ainda. Eu vejo o terceiro. Uma vez que uma PEC vem, se ela está tratando de um concurso público, que é o caso que está se colocando hoje aí a discussão maior, ela não deve trazer privilégios, porque foi esse privilégio, um deles, que anulou o edital, que era os 30 pontos. Sim. E, nesse caso, vim querer desconsiderar os demais concursados da época, como eu, e apenas querer incluir dentro dessa PEC uma pequena massa de servidores concursados da época, aí está tendo um tratamento diferenciado da PEC, que no seu texto não reza isso. E nem teve o impacto financeiro, nem na justificativa, nas exposições de justificativa, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, não cita nenhuma vírgula o custo que essa PEC traria para o Estado do Tocantins e quais seriam os beneficiários dela. Ou seja, em tese a gente não poderia falar, como diz o governo, o deputado, que são menos de 300, e também não poderíamos falar, como o governo fala, que são 15 mil, quer dizer, porque não tem uma estimativa oficial de quanto isso vai custar. Olha, Kleber, eu, sendo bem objetivo, né, nesse sentido, eu vejo que ainda vai haver ainda manifestação do STF sobre esse tema. Eu acho que, no meu ponto de vista, para poder realmente definir, apesar que o governador criou uma comissão,
né, intersetoriais, com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, e os órgãos técnicos do governo para poder levantar essas demandas, quais seriam os atos praticados aí com formas viciosas, né? Mas eu ainda entendo que, mesmo com todos esses estudos em mãos, ainda vai precisar do STF se manifestar sobre realmente qual seria a aplicabilidade dessa PEC aqui no estado do Tocantins e quem seriam os beneficiários. Eu vejo esse caminho, não vejo outro. Certo. Por quê? Porque eu vejo que o deputado ele pode ter a melhor intenção possível, junto com o senador Vicentino, na época que apresentou no Senado, mas, infelizmente, a redação, a parte da assessoria legislativa, ela não soube contextuar, dentro dessa emenda, justamente o que seria abrangido por ela aqui no estado do Tocantins. E isso está trazendo aí uma questão muito animosa, uma animosidade em todos os segmentos. Eu te digo aí, tanto na questão da área de regularização de terras, de imóveis, de desapropriações e registro de cartório. Uma hora, ela agora pode ser convalidado ou não convalidado aquilo que foi anulado naquele período, que era legítimo, que conseguiu depois. Ou também a questão da esperança dos servidores que concursaram naquela época, os ex-servidores, que hoje não são servidores mais, mas que é ex-servidores, estão na esperança de retornar ao cargo no serviço público, porque considera que a PEC ela foi feita para nós, né? E isso não está contextualizado. Então, eu não vejo outra alternativa a não ser uma manifestação do judiciário e deixando bem claro aqui, isso aqui eu já consultei o jurídico, a PEC ela não é autoaplicável, ela não vai agir de ofício, vai ter que haver provocação. Então, até quem aguarda essa questão de poder ver a sua nomeação novamente, a sua reintegração, uma possível nomeação e reintegração, vai ter que esperar o judiciário se manifestar para poder dizer se realmente essa PEC ela vem invalidar a decisão do Supremo que foi transitada e julgada. Ou seja, aí é onde vai chegar novamente. Só promulgação, foi promulgado nessa segunda-feira, não quer dizer que a partir de hoje vai ser convocado quem foi beneficiado. Ou seja, na tua leitura vai ter que ter, então, essa interpretação primeiro da Corte Suprema para poder saber a aplicação dessa lei. Vai ter. Eu vejo que tem que fazer isso, né? Nós, como sindicato, nós estamos estudando essa questão aqui para poder ver essa questão do contexto como todo, tá? Porque nós não queremos trazer expectativa para as pessoas, inclusive para servidores como eu, porque se eu assumir como concursado de 91, eu ganharia aí nada mais, nada menos do que 10 anos de carreira. Então, automaticamente, o governo ia ter que me reenquadrar, além de me dar a posse com o tempo anterior, eu ganharia tanto na contabilidade para aposentadoria, que eu ia aposentar com um tempo mais novo, porque eu ia pegar outras disposições das emendas constitucionais com relação à Previdência, eu iria aposentar um pouco mais novo do que hoje, né, com a regra atual, que eu sou de 2000, eu ia ser beneficiado pela regra da emenda constitucional de 98, né? Então, eu teria esse ganho. E além de eu ter um ganho financeiro, porque eu iria ser reenquadrado e eu ia evoluir na minha tabela financeira. Então, é o desejo de todos que fizeram aquele concurso, é realmente que ele tivesse sua validade. Mas eu não quero enganar a mim mesmo. Eu quero ser consciente e eu quero transmitir isso para os meus colegas, isso não desmotivando que cada um busque o direito que entende ter. Né? Como eu também acho que, se for validado, eu teria o direito de ser reenquadrado no concurso antigo. O deputado Vicentinho me disse que não tem efeito retroativo, que a validade é a partir da promulgação da lei, ou seja, não daria benefícios financeiros, você não seria indenizado por esse período e pelo que eu entendi também, não daria bônus extra para feitos de aposentadoria. Como que você vê isso? Você acha que do jeito que foi feita essa PEC, do jeito que ela foi aprovada, como você falou, com a própria justificativa, dá para ter essa garantia?
Kleber, no texto constitucional, na PEC, não tem essa parte que diz que os efeitos dela com relação a benefícios financeiros, indenizatórios e sobre uma série de fatores, não tem essa redação, tá? Então, isso é interessante a gente também ressaltar que ela diz, que ela vem dizer que todo aquilo que for convalidado lá em 2094, 91 até 2007, que seriam 5 anos depois de terminado lá o financeiro, qualquer benefício para que a pessoa tivesse uma compensação ou uma reparação. Na PEC não tem e nem na justificativa. Eu acho que a gente tem que tratar as coisas como está textualizado, né? Então, essa textualização, ela não existe. Ah, entendi. Então, eu estou entendendo que você faz mais ou menos a mesma leitura que o governo nesse caso. Quer dizer, é uma redação muito aberta, muito abrangente, que não dá para restringir a um determinado ponto. Ou seja, que essa PEC vai exclusivamente atender 300 pessoas, menos de 300 pessoas, e agora, a partir da promulgação para frente. No texto fala de atos administrativos, então de 89 a 94, então essa leitura também o governo está fazendo, de que tudo pode ser revisto naquele período. É basicamente isso que você está entendendo também por enquanto. Kleber, essa questão ela é uma questão que não apenas o CISEP, aqui na Comissão de Representante, ou o governo, teria esse ponto de vista. Basta apenas qualquer pessoa que faça a leitura do texto dessa PEC, que é o artigo 18A, ele vai visualizar isso. Ele vai perguntar, mas o que eu posso requerer daquela época que me daria direito hoje de convalidar algo meu? Não tem, né? Então, essa questão é que é muito preocupante. Agora, eu vou falar como servidor público e vou falar como cidadão, né? O efeito dessa PEC, se for na abrangência que se possa imaginar, e dependendo do que foi interpretado numa consulta, numa busca de solução via no judiciário, para que ele possa manifestar aí a sua abrangência, claro que para isso o Estado que vai ser responsável para apresentar ato por ato, para poder dizer o que é nulo, o que é válido, o que vai ser convalidado, o que não vai ser. Então, isso é algo longo, mas dependendo da interpretação do STF, que apesar que eu acho que é inconstitucional essa emenda, tá? Vai trazer um prejuízo muito grande para a sociedade do Estado, para o servidor público e para o serviço público, porque também tem muitos atos praticados naquele período, certo? Que foram anulados posteriormente, justamente por questões extremamente viciosas, que no futuro iria trazer prejuízo para o estado do Tocantins como um todo, que incluiria a população. Então, nós aqui hoje, talvez, dependendo do ato que seja alcançado, eu estou dando isso como uma suposição, eu não sei especificamente qual, né? Mas a gente poderia ter aí um caos, tanto no colapso financeiro do Estado, quanto social. Por quê? Porque as políticas públicas que vem aí a ser trabalhada para a população como toda, e a questão administrativa, organizacional, ela ia ter que passar por uma nova reformulação, que isso atrasaria muitos projetos, além de nós estarmos passando por um problema de pandemia, que já vai atrasar em razão disso, nós atrasaríamos ainda mais. O estado do Tocantins, ele iria ficar emperrado aí por muito tempo, né? Muito tempo. Agora, eu vejo que aí sim cabe um trabalho, talvez em cima dessa situação da PEC por ter sido promulgada, talvez do próprio deputado, com os senadores do Tocantins, os deputados do Tocantins, buscar uma mesa de discussão técnica para buscar agora a viabilidade e a condição financeira de onde viria para poder realmente, dentro de um conjunto de entendimento daquilo que fosse alcançado e o custo que fosse gerado, o ônus aqui para o ente tocantinense, que é o Estado, fosse abarcado e arcado pelo orçamento da União.
durante o período enquanto perdurasse esse custo. Essa eu acho que seria a saída viável para poder realmente solucionar qualquer demanda que vier a ser implementada ou corrigida ou convalidada, que gerasse ônus para o Estado do Tocantins, que esse recurso ele fosse aí consignado no orçamento da União, que seja através de uma própria alteração, aí, um inciso, alguma coisa dentro da própria PEC. E vocês, sindicatos, vocês têm se conversado e depois desse estudo que os jurídicos de vocês devem estar fazendo, vocês pretendem tomar alguma ação também? Kleber, como foi promulgada ontem, né, nós estamos fazendo estudo, nós estamos analisando, porque há uma questão que a gente tem que analisar o contexto como um todo. Eu não vejo nada mais justo do que nós que participamos da criação do Estado de Tocantins, e principalmente aqui em Palmas. Eu, por exemplo, fui o segundo servidor público civil a chegar aqui, ainda dia 28 de dezembro de 89, para poder recepcionar o governador e fazer a virada do ano. Na época, eu vejo nada mais justo do que esses pioneiros, esses concursados, realmente terem o seu direito ali garantido, porque todos nós fizemos concurso de boa-fé. Nós não fizemos o concurso imaginando que nós estaríamos aí atropelando ou tendo aí, preterindo alguém. Achávamos justo os 30 pontos, achávamos justo o concurso para poder deixar as pessoas com estabilidade, quem realmente organizou a casa para os próximos que vierem, né? No entanto, o sindicato está avaliando todo o contexto, porque, na verdade, essa seara, ela, no contexto real, ela não é competência direta do sindicato, certo? O sindicato, ele cuida mais das questões da relação de trabalho, da questão de garantia dos direitos daquele que está na ativa, né? Claro que nós lutamos para a realização de concursos novos e tudo mais. Mas vamos que chegue a uma decisão dos tribunais, aí, da justiça, e diga que o entendimento dela é que seja convalidado também o ato que foi anulado lá no governo Avelino e que seja derrubado a decisão do STF, que é o transitado de julgado, que não faz parte dela, mas tudo é justiça, ninguém sabe o que ele passa na cabeça. No entanto, eu vejo que, se ocorrer isso, nós teríamos um grave problema, inclusive com os concursados atuais. Ou seja, entraria naquela regra da implicação da lei de responsabilidade fiscal, independente de qualquer coisa, porque é servidor público, está entrando no quadro, né? Se está entrando no quadro, e aí o governo ele teria que tomar medidas para poder conter isso. Sim. E, consequentemente, iria afetar os novatos, os concursos mais recentes, porque a lei de responsabilidade fiscal diz isso. E já são pessoas que já estão trabalhando, que já foi feito um concurso, inclusive, esses concursos vieram para suprir aquela demanda que tinha lá em 91, foi o concurso 94, o primeiro, né, com esse objetivo, e aí de lá para cá veio realizando os outros concursos para poder ir suprindo as necessidades em razão do crescimento do Estado, da demanda, e eu vejo aí um grande problema também para nós que hoje estamos em outro concurso, né, que eu queria muito ser beneficiado por esse, mas eu prefiro deixar que o judiciário ele traga aí uma solução para essa questão, uma interpretação jurídica, né, para poder ser realmente aplicar aquilo que foi entendido como aplicável e abrangido por essa PEC, tá? E como sindicato nós vamos ficar na observação, acompanhando todo o andamento e nos posicionando, colocando aquilo que a gente entende que pode ser prejudicial para o Estado do Tocantins, para o servidor público. Por quê? Porque nós também temos que analisar o contexto de quem fez o concurso também, independente do período posterior a 91, é porque ele acredita no Estado do Tocantins, ele quer prestar um serviço para a sociedade do Estado do Tocantins, e ele também acredita que o concurso seria legal. Então, hoje, viu uma decisão por uma emenda constitucional para mexer novamente nessa estrutura do Estado, isso é muito grave e é preocupante. Sim.
Tá certo, então. Vamos estar acompanhando também, vamos conversar outras vezes, estamos à disposição de vocês. Quando tiver uma definição aí do estudo que vocês estão fazendo, avisa para a gente fazer a divulgação. E nós torcemos, nós que trabalhamos por esse estado, queremos ver o estado bem, torcemos para tudo acabar bem. Cleiton, muito obrigado por falar com a gente, viu? Agradeço, Cleber Toledo, estou aqui à disposição, viu, meu amigo? Tá bom, então, pessoal, é isso. Vocês viram, então, mais um segmento importante nessa discussão, que é justamente do servidor público, falando sobre a PEC dos servidores, dos pioneiros. Espero que você tenha gostado. Assista também os outros vídeos a respeito do assunto e forme a sua opinião. Um abraço a todos e até a próxima.